Vamos dar continuidade. Agora a gente está vendo aí que a história da igreja está pegando fogo, porque Jesus vai ter que agitar um pouco. E como que vai agitar? Vem o apóstolo Paulo. E Paulo, quando ele chega em Antioquia, que é um centro cultural extraordinário, uma igreja viva, uma igreja alegre, uma igreja intelectualizada, inclusive pela presença dos doutores que estavam lá, com profetas, e jejuando e orando, o Espírito Santo revelou Barnabé e Saulo para começar uma obra de missões. É a chamada primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Essa primeira viagem missionária, ela foi assim muito boa para Paulo e Barnabé. Barnabé, ele era um levita, tá bom? Levita, portanto ele vem da tribo de Levi. Ele está alinhado ali com a turma do sacerdócio, tá bem? E ele tem um sobrinho, que é Marcos. Portanto, Marcos também está alinhado com a turma do sacerdócio. E Marcos vai participar da primeira viagem missionária. Só que é pedreira pela frente, que os dois apanham, são perseguidos. E Marcos, ele decide voltar para a igreja de Antioquia, porque ele não se sente preparado para dar continuidade à missão. E ele voltou da metade do caminho. Como ele voltou, Paulo e Barnabé continuaram. Quando a igreja chegou em Antioquia, olha só, ela tinha dois nomes, eu falei para vocês: Seita do Nazareno e Seita do Caminho. Quando chega em Antioquia, que lá o pessoal fala em grego, eles foram apelidados de cristãos. Foi lá em Antioquia que surgiu o nome de cristãos, porque a palavra cristão significa os ungidos, né? Os seguidores do ungido. Só que agora é em grego, não mais Nazareno, não mais Caminho. Foi lá que começou então a história da igreja cristã, Antioquia, segunda sede, tá bem? Segunda sede. Nesse mesmo tempo estava acontecendo algo extraordinário no mundo. O que era? Tem cristão que participou do Pentecostes e eles eram do Egito, tá bem? Era do Egito. Sempre teve uma comunidade judaica no Egito, sempre teve, desde os dias de José, tá bom? José saiu, mas ficou uma turma de judeus lá ainda. Não saiu todos os judeus não, tá? Não saiu. Ficou uma turma de judeus lá no Egito. E eles ficaram no Egito e eles montaram uma comunidade judaica lá gigantesca, enorme e prestigiada, bem prestigiada. É lógico que tem todo um processo histórico aí, não é mil maravilhas. O fato é que esses judeus, eles nunca quiseram sair do Egito. Da mesma forma, quando os judeus eles foram para a Babilônia, chegaram lá, já tinha judeu na Babilônia. Não era novidade. Quando aconteceu a deportação dos judeus para a Babilônia, já tinha judeu lá. E eles ajudaram a turma que estava chegando, tá? E na hora de voltar da Babilônia para Jerusalém, um monte de judeu não quis saber de voltar. Sair da Babilônia, sair da Pérsia, sair do Egito. E até hoje, quando aconteceu em 1948, o direito deles retornarem para Israel e montar lá o Estado de Israel, eles voltaram? Não voltaram nada, só 50 mil. Só um punhadinho de nada para poder garantir a posse da terra. E os outros milhões e milhões e milhões de judeus espalhados pelo mundo, porque é uma característica do judeu de chegar e fincar raízes e transformar aquele lugar em pedaço dele, nação dele, propriedade dele. Ele não está de olho naquele pedaço de terra da Palestina. O que ele está de olho é mundo, questão de mundo, tá? Reino de mundo. Por que eu estou dizendo isso? Porque vai nascer uma outra comunidade cristã lá no Egito também, e outra lá na Babilônia vai surgir também, que são menos expressivas, tá bem, do que a de Jerusalém e a de Antioquia. Para a história da igreja no começo elas são pouco expressivas, a gente não tem essa história muito bem delineada, sabe, muito bem detalhada, a gente não tem, mas a gente sabe que existia. E a igreja do Egito, ela começa justamente porque os judeus que estão no Egito, eles têm uma outra compreensão de judaísmo. Eles não têm a mesma compreensão de judaísmo que a igreja de Jerusalém, que o povo de Jerusalém. Eles têm outra compreensão, porque é uma comunidade que vem desde os tempos lá dos faraós. Eles têm uma mistura de judaísmo junto com religiões orientais, religiões de mistério. Tanto é que quando o Alexandre, ele montou a cidade de Alexandria, sabe? Foi fundada a Alexandria. Ele queria a maior biblioteca do mundo em Alexandria. É o que ele queria. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, foi justamente em Alexandria.
Alexandria é o berço original da Septuaginta, que é a Bíblia em grego. Quando o Evangelho surgiu, que foi parar no Egito, vocês acham que teve resistência? Não teve resistência. Lá no Egito não teve resistência contra o Evangelho. Em Antioquia não teve resistência contra o Evangelho. Onde que teve resistência contra o Evangelho? Em Jerusalém. Jerusalém teve. E aonde tinham aqueles judeus ortodoxos, tinha resistência. Quando eu digo que não tem resistência no Egito, etc e tal, quer dizer que os egípcios não tinham resistência, mas os judeus sim, tá? Os judeus tinham. Nasceu uma igreja em Jerusalém, nasceu uma igreja em Antioquia, nasceu uma igreja no Egito. Essa igreja egípcia aqui, ela foi importantíssima para a história da igreja, porque eles tinham uma espiritualidade lá, que era uma espiritualidade muito mais mística, sabe? Não é uma espiritualidade concreta, sabe? Do tipo, tem que acontecer, senão eu não acredito. Não precisa acontecer nada, eu acredito sem acontecer nada. Assim era o Egito. Eles acreditavam espiritualmente. O importante para eles era a fé que existia na mente, na consciência, porque a consciência é que transforma o homem. E para os egípcios, para os cristãos egípcios, o novo nascimento não é uma coisa que eu tenho que descer na água e ter a carteirinha de membro e que agora eu sou membro da igreja. Para os egípcios, o novo nascimento é uma iluminação que você recebe de que Jesus é o Cristo. Se você acredita que Jesus é o Cristo, você foi iluminado, começou a nascer de novo. Agora você vai começar a ter mais iluminação ainda. Você vai ficar mais filho de Deus, por assim dizer, tá? Está sendo gerado. É importante a gente saber disso, porque dependendo do lugar aonde a igreja está, a consciência da igreja vai ser diferente. A política influencia a igreja, tá? A religião do lugar influencia a igreja. A cultura do povo e a falta de cultura do povo influencia a igreja. A grana no nível social influencia, e também o nível educacional influencia. Eu vi uma postagem hoje lá no Facebook, o irmão reclamando, sabe, o irmão lá do lado do Paraná, de que a igreja que está na periferia, o pastor pode pregar contra o pecado tranquilamente, mas a igreja que está lá do centro, o pastor já não pode pregar mais contra o pecado, porque ele vai ser processado. Aí eu vi os comentários dos irmãos, falando, esse negócio é assim mesmo, sabe? Pessoal não pode mais denunciar o pecado, por causa que aí sofre processo, e tem que denunciar o pecado, não sei o quê. E eu, enxerido, peguei, entrei lá e coloquei na postagem e falei o seguinte: essa é a diferença. O pessoal vem pastorear a igreja aqui no interior, e aí arrebenta os irmãos na cajadada, tratando os irmãos como se eles estivessem segunda ou terceira categoria. Aí esse mesmo pastor, ele vai dirigir a turma lá dos Jardins, Perdizes, Pinheiros, e muda o cidadão. O que aconteceu? O pecado deixou de ser pecado? Não, porque agora está com a barba de molho, embora que a gente não usa barba, O que eu quero dizer? Que a região em que você está influencia o tipo de igreja que você é, e o tipo de relacionamento que você vai ter. Qual que seria o ideal então? É não haver acepção de pessoas. O que é pecado em Jardins é pecado na Tiradentes, certo? Ou errado? É isso mesmo. Agora, a mesma autoridade que eu tenho aqui com o irmão que tem só o segundo ano, que não tem tempo de me levar para o processo, porque não tem nem dinheiro para pagar o advogado para me processar, a mesma autoridade eu tenho que ter lá na Câmara Legislativa, tá? Porque tem uma capela lá, sabe? Para quem quiser fazer suas rezas lá na Câmara Legislativa. A mesma. E eu tenho? Não, porque eu não sou bom. Dependendo da maneira como eu falar com o pessoal de lá, a polícia para na porta da igreja e me leva algemado para dar esclarecimentos para o senhor delegado. Então eu tenho que tomar cuidado com o quê? A região que está a minha igreja influencia exatamente o tipo de igreja que eu sou. A igreja de Jerusalém é igual à igreja de Antioquia? Não é. Tanto é que Deus levantou foi Paulo e Barnabé lá em Antioquia, não levantou Pedro. Porque quando Pedro chegou lá na igreja de Antioquia, que ele viu a liberdade dos irmãos, a alegria dos irmãos, irmão andava do lado de irmã, sabe? Roupas coloridas, mesa farta com um monte de coisa que judeu não comia, uso de instrumento musical que só os gregos tocavam, os judeus não tocavam.
Aí Pedro falou: mas que bom, rapaz, porque ele viu o Espírito Santo descendo. O pessoal profetizava, ensinava o Novo Testamento para eles. O Espírito Santo operava maravilhas lá. E Pedro: oh, que maravilha, gostei desse negócio aqui. Só que aí ele deixou quem lá em Jerusalém? Tiago. Quem era Tiago? Irmão de Jesus. Irmão de Jesus, que é um homem que vem do fundamentalismo judaico, ensinado pelos judeus da Palestina, os judeus lá de Jerusalém. Foi assim. Quando Tiago chegou, Tiago não falou nada. A Bíblia não diz que Tiago falou nada. Tiago entrou mudo e saiu calado, estilo supervisor da rota, entendeu? Entrou, viu, não deu pitaco, nem A nem B, nem aprova nem desaprova. Fez o papel dele de pastor presidente. Porque, irmão, pastor presidente não se intromete em picuinha. Você não vai ver nenhum pastor presidente envolvido em querela. Não vai ver. Porque ele tem gente para isso. É o que fez o apóstolo Pedro. Desculpa, mas não vai dar para a gente parar de fazer a oração e pregar a palavra para poder tomar conta desse problema aí. Eu vou colocar uma pessoa importante e ele vai resolver para mim. Foi o que Tiago fez. Chegou em Antioquia, tudo diferente de Jerusalém, mesmo sendo fundamentalista. Tiago chegou, não deu pitaco, não falou nada, mas também não participou das reuniões dos irmãos, tá? Não participou das refeições, não mudou a veste dele para ficar mais alegre, sabe? Não cantou em grego, manteve do jeito que ele é. Ele não era crente do tipo chuchu, sabe? Que pega o sabor do que tiver na panela, sabe? Ele era crente estilo giló. O meu sabor é isso aqui, quem quiser que me traga, senão... Era assim que era Tiago, e ele precisava ser assim. Tiago precisava ser assim. Por quê? Porque a igreja de Jerusalém era uma igreja de judeus, e com judeu tinha que ser judeu para judeu. Judeu não fala que nem a gente, irmãos, sabe? Vamos entrar na concórdia, me desculpa, eu estou reconhecendo. Não, judeu ele fala de uma maneira agressiva. Agressiva. Parece que está brigando, mas não estão brigando. É cultura dele. Eles falam agressivamente. É só você ler os 5 capítulos de Tiago. Pode ver como que ele prega. Do jeito que ele escreveu, é o jeito que ele pregava. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? De tal sorte que aquele que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. Tiago puro, entendeu? Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos com discursos. Tiago, judeu, falando dessa forma. Cristo também era judeu, só que Cristo não falava dessa forma. Mas Cristo falava dessa forma quando ele estava falando com os líderes judaicos. Ele era duro também. Mas quando ele estava falando com as pessoas simples, não. Ele não era assim. Cristo tem essa maleabilidade. Bom, Tiago chega lá em Antioquia, não se transforma, não se intromete, não fala que está certo ou está errado, permanece ali. Só que o Pedro não tinha essa personalidade. Pedro queria agradar gregos e troianos. Ele era dissimulado, Pedro. Dissimulado. Olha, o negócio é o seguinte: enquanto o Tiago não estava aqui, até que dava para eu andar com vocês, entendeu? Mas agora que o Tiago chegou, vai pegar mal, rapaz, eu não andar com o pastor presidente. Então você me desculpa, mas eu vou ter que deixar vocês aí, grupinho. E foi o que ele fez. Pedro parou de andar com os irmãos, parou de andar com Paulo, parou de andar com Barnabé, parou de andar, não aparecia mais nos cultos, não pregava mais, ficava lá com a turma de Tiago, dando atenção para o pastor presidente. E a igreja? Mas aí Paulo ficou nas alturas, né? Por quê? Porque Paulo já tinha ido fazer a primeira viagem missionária. Ele fez, e ele trouxe muitos gregos para o Evangelho, muitos. Ele trouxe centenas e centenas de gregos para o Evangelho. E quando ele trouxe esses gregos para o Evangelho, teve um problema lá em Jerusalém. O problema era saber se ia receber os irmãos ou não. E fizeram um concílio em Jerusalém. Eu estou com vocês aqui, tá? No livro texto. Não cheguei na página 23 ainda, mas eu já estou aqui no primeiro concílio da igreja, na página de número 20. Teve um concílio lá em Jerusalém. Qual que era o tema do concílio? Escuta, vamos receber os gregos do jeito que eles estão, ou vamos transformar os gregos em judeus? Em colégio, tá bem? Reunidos os 12, reunidos os 70, reunida a turma que estava em volta, em colegiado, em discussão. Paulo falou, Barnabé falou, Pedro falou e Tiago falou. E você tem a ata registrada.
E a ata, no final, ele falou assim: pareceu-nos bem a nós, colegiado, e ao Espírito Santo, porque às vezes a decisão do Espírito Santo é uma e do colegiado é outra. Para chegar nesse nível, tá? Colegiado e igreja, tem que ter muita maturidade, tem que ser muito crente mesmo, tá? Espírito Santo e igreja andar assim na mesma linha, tem que ter muita maturidade. Geralmente é Espírito Santo de um lado e Corinthians não, a igreja do outro. Sabe? É um negócio terrível. É uma brincadeira mesmo. Porque o Espírito Santo quer uma coisa e a igreja quer outra. Mas aqui, ó, pareceu bem a nós, igreja, e ao Espírito Santo, não impor nenhum peso sobre a igreja dos gregos. Nenhum peso. Só vamos colocar uma coisa: não coma carne sufocada, tá bem? No sangue, o animal com sangue, não coma isso. Não se envolvam com prostituição, razoável, né? Não se envolvam com prostituição, e abandone os ídolos, sem idolatria, tá? 3 coisinhas básicas. Pronto. Não teve aquele 10 mandamentos, não teve aquele monte de dispositivo, não teve nada disso. Paulo saiu da igreja de Jerusalém, que era a sede, e foi para a igreja de Antioquia e levou essa carta para os irmãos. E disse: ó, a igreja de Jerusalém, aqui ó, está o modelo. A igreja de Jerusalém, a igreja sede, é o modelo para todas as igrejas do mundo inteiro. E na sede eles falaram o seguinte: vocês são crentes também, pode continuar com a dança de vocês, pode continuar com a roupa de vocês, com a refeição de vocês, só não come chouriço, entendeu? Não come chouriço, não se apliquem à prostituição e nada de ídolo, tá? Paulo tinha essa carta modelo, a ordem veio da sede. Quando ele chegou na outra sede de Antioquia, ele não mudou nada, é do jeito que ele recebeu. Chegou o apóstolo Pedro. Quando chegou o apóstolo Pedro, chegou com essa ideia também. Só que quando chegou ao Tiago, Pedro mudou. Aí Pedro mudou e Paulo falou: escuta, o que a gente fez lá em Jerusalém não valeu nada? Quer dizer que eu estou fazendo um papel de bobo aqui? Quer dizer que eu vou, arrisco a minha vida, faço a primeira viagem missionária, quase perco o pescoço, volto. Os judeus não querem aceitar os crentes que eu ganhei para Jesus, montam um teatro lá em Jerusalém, todo mundo lá concorda. Eu venho para cá, falo para todo mundo que é todo mundo crente em Jesus, que não tem acepção de pessoas. Você vem, participa com a gente. Aí vem o pastor presidente e você esquece que a gente é crente também. A gente não é mais crente não? Só é crente quando não tem pastor presidente aqui? Quando tem pastor presidente a gente não é mais crente não? Ah, brigou com Pedro, e brigou feio, porque Paulo era assim. Era o jeito de Paulo ser. Vamos esclarecer esse negócio. Ele não tinha ódio, tá bom? Paulo não tinha ódio. Paulo era o que era mesmo, sabe? Ele disse assim, ó, ninguém fale de mim mais do que aquilo que em mim vê ou de mim ouve. Paulo escreveu: quer falar de mim? Fala, mas primeiro anda comigo, vê eu fazendo. Do jeito que você vê eu fazendo, aí você vai lá e pode falar: eu vi ele fazendo. E o que você ouvir diretamente de mim, pode falar: eu ouvi ele falando. Mas de terceiros, irmão, de orelhada, futriqueiro, falador, fala não. É isso que Paulo falou para a igreja de Corinto. É assim que ele era. Tratou Pedro com essa dureza. Foi assim um quebra-pau. E sabe por quê? Por causa que Barnabé, que estava do lado do apóstolo Paulo, que também sofreu na viagem missionária, Barnabé falou: mas não é verdade que Tiago está certo, Pedro está certo e Paulo está errado? E cadê Barnabé nos cultos? Não ia mais não. Cadê Barnabé com a igreja? Não ia mais não. E Paulo sozinho. Aí Paulo falou: mas bonito, hein, Barnabé? Bonito, hein? Quase morremos lá e você seguindo essa dissimulação de Pedro. Foi briga na igreja de Antioquia. Briga de gente grande. E cadê Tiago? Nem quer ter o pé dele, mano. Pastor presidente, entendeu? Pô, isso aí é briga de Paulo e Pedro, não é briga minha não. Tiago não falou nada. Tiago era homem de poucas palavras. Todo homem, ele fala exatamente isso, né? Assim falar e assim proceder, tá? É isso. Concorda? Acompanhar a história da igreja? Estamos no primeiro século ainda. Primeiro século. Chega a hora que o apóstolo Paulo chamou a atenção de Pedro. Tiago voltou para Jerusalém. Pedro também voltou e parece que nunca mais apareceu em Antioquia. A gente não sabe o que aconteceu com ele. E Paulo falou: olha, problema resolvido, vamos agora para a segunda viagem missionária. Barnabé, que era um homem razoável,
falou: vamos sim, Paulo, vamos levar João Marcos, meu sobrinho. Paulo, que acabou de vir num problema com Pedro, que lembrou que João Marcos tinha saído fora na primeira viagem missionária. Paulo falou: Barnabé, vai não, não vai não, João Marcos não vai não. Não, a gente tem que dar uma segunda chance para o moço, agora está mais preparado, agora não vai não. Brigaram os dois, brigou. Paulo de novo, Paulo estava nos nervos, brigou com Barnabé. Já tinha brigado com Pedro, agora brigou com Barnabé. E mesmo brigado foi fazer missões. Brigado com Barnabé, chamou Silas, companheiro, e foi fazer missões. Deu certo no começo? Não deu. Leia o livro de Atos dos Apóstolos. A missão no começo não deu certo. A Bíblia diz que eles começaram a gastar todo o dinheiro. Chegaram em Filipe, por causa de uma revelação, porque eles tentaram entrar num lado, aí o Espírito Santo falou: não deixou eles entrar. Tentaram entrar na Ásia, não vai entrar na Ásia. Tentaram entrar na Galácia, não vai entrar na Galácia. E aí estão quase a ponto de voltar. Se é você, o que você pensa? Briguei com Pedro, briguei com Barnabé, chamei Silas, a igreja não colocou as mãos sobre a minha cabeça para sair, porque na segunda viagem missionária não teve igreja colocando a mão na cabeça, não teve. Quando ele sai da segunda viagem missionária, não é igual à primeira viagem missionária. Na primeira tem igreja, Espírito Santo, jejum, mão na cabeça, Paulo e Barnabé até profecia. Na segunda não tem não. Ele tomou Silas e foi. Se fosse você não voltava atrás? Na metade do caminho, igualzinho o João Marcos fez? Tentou entrar na Ásia, o Espírito Santo não deixou. Tentou entrar na Galácia, o Espírito Santo não deixou. Aí Paulo teve um sonho, ou uma visão. Viu um homem europeu, com roupa de europeu, porque a Macedônia fica na Europa. A Macedônia não fica na Ásia, a Macedônia não ficava na Galácia, tá? A Macedônia ficava na Europa. Aí ele viu um homem com roupa de europeu, falando: vem para cá, vem nos ajudar aqui. Aí Paulo, olha só como que Lucas coloca: Paulo entendendo, tá? Entendendo, quem entendeu foi Paulo, não é disso o Espírito Santo, tá? Revelou o Espírito Santo. Paulo entendeu da cabeça dele que Deus estava chamando ele para ir lá para a Macedônia, da cabeça dele. Chega na Macedônia, o que acontece? Nada vezes nada. Ficam lá, já não tem mais dinheiro, está acabando o dinheiro, não tem apoio. A igreja de Antioquia não fala nada, a igreja de Jerusalém não fala nada, porque eles brigaram com a igreja de Jerusalém. Você vai continuar? Você continua? Não dá vontade de, meu Deus, pedir perdão para o mundo porque estou fazendo tudo errado? Aí ficam, ninguém recebe eles, tá? Ninguém recebe eles, as portas fechadas mesmo. Aí orando eles ao descampado, tinham as mulheres lavadoras de roupa lá, tá? E entre elas uma mulher rica, que era Lídia, tá? Rica essa mulher, rica, sabe? Uma mulher que tinha uma tecelagem e uma tinturaria, sabe? Uma profissão de muito dinheiro, de muito luxo. E aí a Bíblia diz que Deus abriu o coração de Lídia. É nessa hora que aparece Deus na história. Aí Deus abriu o coração de Lídia. Mas olha o perrengue que o homem passou. Por quê? É a personalidade de Paulo. É plantar a igreja a qualquer custo, sem olhar para trás. Consertar o conserto depois, mas daqui eu não volto. Até daqui para frente. Paulo não ia voltar mesmo não. Morria na Europa, mas não voltava. Expulsou um demônio, foi parar na cadeia, apanhou, ele e Silas apanharam, ia morrer lá no cárcere se Deus não manda um terremoto. Deus mandou um terremoto por livre e espontânea graça, porque nem para isso eles oraram, não oraram para vir um terremoto, oravam e cantavam, né? Por volta da meia-noite. E Deus mandou lá um terremoto e libertou Paulo e Silas. Agora que eles ganham fôlego, sabe? Depois que ganharam fôlego, aí continuaram. Só que aí o apóstolo Paulo sai de Filipos, vai para Atenas. Sabe o que é Atenas? É você pregar em Nova York. Isso é Atenas, sabe? Você chegar assim no maior teatro que existe lá em Nova York, só para você,
e você dizer o seguinte: vou plantar a maior igreja do mundo. O que aconteceu com ele lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, Atenas? Nada. Pregou e não converteu ninguém. Ainda humilharam ele. Final do discurso, humilharam ele. Depois é que veio um Dionísio Areopagita, né? E falou: quero entender mais isso aí. O que significa isso daí? Mas ele não conseguiu plantar uma igreja em Atenas. Ele converteu Dionísio Areopagita, mas ele não conseguiu plantar uma igreja em Atenas. Para ele estava de bom tamanho, porque dali ele vai para Corinto. Chega em Corinto, o que acontece lá? Nada, meu irmão. Não ganhou ninguém, quase que desistiu. Aí foi aonde Jesus apareceu para ele, um anjo, né, apareceu para ele, o Senhor apareceu para ele e disse: Paulo, não tenha medo não, cara. Continue, entendeu? Eu estou com você, a gente vai ganhar umas almas aqui nessa cidade também. E ganhou as almas lá em Corinto, a igreja que deu mais problema para o apóstolo Paulo durante toda a vida dele, a igreja de Corinto. Rejeitou ele, falou mal dele, perseguiu ele, escreveu contra ele. Ele escreveu 3 cartas, pegaram uma carta dele e sumiram com a carta, rasgaram a carta, queimaram, jogaram para os crocodilos, rejeitaram ele como apóstolo, zombavam dele, da aparência dele, comparavam ele com Apolo garboso, bonitão, sabe, falador, Paulo judeu esquisito. Foi humilhado pela igreja de Corinto. A segunda viagem missionária aí. E depois ele vai para Éfeso. Lá em Éfeso ele consegue, enfim, plantar a sede da igreja da Ásia, que foi em Éfeso. Éfeso é a outra igreja, ó. Uma sede em Jerusalém, outra sede em Antioquia, outra sede em Alexandria, que não foi ele, tá? Alexandria, e agora a 4ª sede, que é a igreja de Éfeso. Essa igreja de Éfeso se tornou a maior igreja do tempo dos apóstolos, a maior. Ela superou todas as igrejas, superou, mas está lá no final da segunda viagem missionária. Ficou lá nessa igreja aí 3 anos, plantando a igreja, 3 anos. Agora nessa segunda viagem missionária é a hora dele retomar o fôlego, voltar para casa. Quando ele volta para casa, aí Ágabo pega e fala para ele: Paulo, me empresta seu cinto. Para quê? Assim como as minhas mãos estão amarradas, também acontecerá ao dono desse cinto. Paulo será preso. Será preso. E a chamada terceira viagem missionária é a caminho de Roma mesmo. Tá bem? É que ele vai ser preso. Terceira viagem missionária. Mas com isso ele conseguiu aí plantar uma igreja assim, de caráter estritamente paulino, que era a igreja de Éfeso, tá? A igreja de Éfeso, ela é uma igreja paulina em todos os sentidos. Todos os sentidos. Uma igreja estritamente paulina, fundada pelo apóstolo Paulo, tratou muito bem o apóstolo Paulo, recebeu muito bem a palavra. Depois foi pastoreada por Timóteo, discípulo do apóstolo Paulo, e depois foi pastoreada por João, que era o apóstolo de Jesus. E depois recebeu outros pastores também, desse mesmo nome. Bom, essa igreja de Éfeso aí, que é a história da igreja. Só que Paulo está chegando aqui na página 23. Chega na página 23 do nosso livro, está escrito aí: Nero, o primeiro imperador a perseguir os cristãos. Paulo vai morrer por volta do ano 64 depois de Cristo, depois de 30 anos de ter aceito a Jesus e mais ou menos uns 20 anos de missões. Paulo vai morrer, porque quando você lê Atos dos Apóstolos capítulo 28, ele já estava preso, só que ele foi solto. Ele ficou 2 anos solto. Nero mandou prender e matar. Então no livro de Atos ele está preso, mas depois ele é solto, tá? Depois do capítulo 28. Só que ele é solto só por 2 anos. Nero manda prender de novo. E quando manda prender Paulo e Pedro. E manda matar os 2. Pedro vai morrer crucificado e Paulo decapitado. Porque Pedro ele era um escravo. E como escravo ele não podia morrer uma morte digna. Tinha que morrer a morte do escravo, igual a morte de Cristo. Cristo era um escravo do Império Romano, sabe, politicamente. Por isso ele morreu morte de escravo, morte de cruz. Paulo não.
Paulo ele era cidadão romano. Então, para o cidadão romano, a morte pode ser mais digna. Vamos cortar a tua cabeça. Você fala, qual é a diferença? A diferença é que o crucificado podia ficar de 1 semana a 15 dias agonizando na cruz. Essa é a diferença. E o decapitado não, estica o pescoço, corta e acabou. O crucificado, o corpo dele apodrecia no madeiro. Ninguém nem reclamava o corpo, apodrecia e ficava por ali mesmo. Agora o decapitado não, ele tinha direito a ser enterrado inclusive, né? Enterrado com honras, honra de cidadão romano, porque a morte vinha e quitava tudo. O Paulo ele ficou na cadeia, foi libertado, voltou para a cadeia. Aí dizem os livros históricos que ele conseguiu converter vários dos soldados que estiveram com ele durante o período de prisão dele, converteu. A história diz isso, né? E que os soldados inclusive pediram, um pouco de lenda eu acho, mas a lenda faz parte, tá? Os soldados eles pediam uma espécie de desculpa por ter que te matar, tá? Porque Paulo ele era um prisioneiro diferente dos outros no comportamento dele, mas mesmo assim Deus não livrou o apóstolo Paulo de morrer sem cabeça, não. Foi decapitado, e não foi o único, porque agora a gente vai poder falar bastante sobre esse capítulo da igreja, que é a perseguição. E aqui nós vamos desmontar um pouquinho do mito da teologia da prosperidade, desmontar um pouquinho. E aí você que está sofredor no evangelho, igual eu, vai descobrir que o problema não é o evangelho, é a lenda que criou em volta do evangelho, tá? Que se a gente ficar só com o evangelho cru, nenhum de nós nunca desiste, nem se escandaliza com Jesus, nem desiste de ser crente, porque o que atrapalha a gente não é o evangelho, o que atrapalha a gente é a lenda que criou em volta do evangelho. E a lenda é justamente para a gente perder a fé. Esse é o problema.